A gente pode dizer, então, que onde a Bíblia entra, de verdade, na sua maior pureza, na sua maior essência, a vida social daquele país muda? Não tenha dúvidas. É só você observar, por exemplo, o que aconteceu, Carla, onde estourou reforma. Poxa, pega o caso da Alemanha. A Alemanha não tinha nem língua, pelo amor de Deus. O que nós tínhamos na Alemanha até Lutero aparecer era um monte de dialetos. É a Bíblia de Lutero. Lutero traduziu a Bíblia do hebraico e do grego, primeiro Novo Testamento, né, do grego direto para o alemão. E por isso, às vezes, você não entende. Você chega na Alemanha, a fé quase não existe. Quase não existe. Mas tudo quanto tem imagem de Lutero, da Bíblia de Lutero, eles festejam isso. Por quê? Porque a Bíblia de Lutero está para a Alemanha, o que Camões está para a língua portuguesa. Foi a Bíblia de Lutero que deu estrutura gramatical ao que era anteriormente somente dialeto. Quando Lutero ele realiza a reforma, que ele manda tirar todas aquelas freiras de dentro daqueles mosteiros, e elas tudo com medo, achando que iam ser obrigadas a casar, e ele deixa as freiras livres, ele transforma aqueles mosteiros em hospitais, em escolas. Lutero escreve sobre a obrigação do pai levar os filhos para a escola, defende multa para quem não botar o menino na escola. Então eles falam sobretudo sobre economia, sobre sexualidade, sobre educação, sobre juros, sobre dinheiro. Enquanto a igreja romana estava condenando os juros, a usura, por que você acha que houve tanta... a nobreza, o comércio que surgia na época apoiava tanta reforma? Porque a reforma representava avanços. Vamos discutir o que é juro? Existe juro justo? Como é a atividade dos bancos? Então, a reforma influencia na economia. A reforma é responsável pelo capitalismo. Calvino é o pai do capitalismo, a reforma... E havia uma série de transformações no mundo. Em todos os níveis da sociedade. Em todos os níveis. Do ponto de vista da educação. Ela floresceu. Do ponto de vista da educação, do ponto de vista da cultura, da arte, da política, não é? Enfim, a questão social, o zelo, o cuidado com as pessoas, a produção, a ética protestante do não esbanjar. Por que o puritano, por que essas colônias começam a enriquecer? Ora, se você tem sujeito que ali trabalha duro, não gasta dinheiro com bebida, com prostituição, mas tem a cultura e a ética da poupança, poupa o dinheiro, investe em educação, investe em cultura, esse negócio vai dar certo. E foi exatamente o que aconteceu sobre o trabalho dos puritanos. Foi uma época de céu, não houve vários erros, ok? Houve o episódio das bruxas de Salem. Sim. Isso é uma página condenável na história dos puritanos, mas não eram anjos, eram homens. Eram homens. E cometem erros, e a gente não tem que negar esses erros, tem que dizer, está errado. Agora, eu não posso pegar e jogar o menino fora com a água suja da bacia. Tem que separar o que serve e o que não serve, o que foi erro próprio de sua época, eles eram filhos de seu tempo, né, com todos os preconceitos que eu poderia ter em cada um dos contextos que eu posso vivenciar. Agora, é inegável as contribuições. Esse pessoal pensava sobre tudo, pensava sobre botânica, esse pessoal pensava sobre cultura, sobre arte, pensava sobre economia, como fazer avançar aquelas colônias, pensava na lógica do comércio, como não explorar os juros que podia ser justo, o lucro justo ou não. Quer dizer, e a maior demonstração do potencial dessa mentalidade é o próprio país, que curiosamente insiste em negar suas origens. Exatamente. É absurdo uma coisa dessa, né? Hoje todo mundo ovaciona, e todo mundo que gosta de estudar tem... eu em Harvard. Foi fundado por esse povo, que era uma escolinha na época para formar pastores, porque esses teólogos começaram a ir para lá. Então vamos lá, como foi a origem de Harvard? Começa o seguinte, esse pessoal começa a ir para lá e começa a pastorear essas igrejas. E eles começam a pensar, tudo bem, a gente está aqui, mas depois que a gente morrer vai ser como? Quem é que vai continuar pastoreando esse povo? Quem é que vai ensinar a Bíblia para esse povo? Nós precisamos tomar uma decisão, vamos montar uma escola aqui. E o John Harvard, né, que era um dos puritanos lá, começam a dar a sua biblioteca,
doa para ali, recebe homenagem, e monta-se uma escola para formar pastores, e esse negócio vai... Esses pastores eram gênios intelectuais. Os caras não discutiam só sobre teologia. Jonathan Edwards, por exemplo, que é um pastor congregacional do século XVII, século XVIII, na verdade, e que até hoje considerado o maior filósofo dos Estados Unidos, por exemplo, era um pastor protestante. Até hoje considerado o maior filósofo. O rapaz, com 9 anos de idade, estava estudando tratados sobre botânica, né? sobre bicho, inseto, aquela coisa. Tornou-se um dos maiores filósofos até hoje. Você tem gerações e gerações dele, netos, bisnetos, tataranetos, que assumiram postos na política, no governo dos Estados Unidos. Então, esse pessoal era intelectual. O Jonathan Edwards morreu, por exemplo, fazendo experiência com vacina contra a varíola. O pessoal tinha medo naquela época, né? Só hoje. Naquela época a varíola era um absurdo. Está entendendo? Ele assumiu a universidade trabalhando com isso. Então, o avanço da ciência no governo, nas terras protestantes, o avanço da ciência, a maturação do pensamento, da prática da política, a ética, a questão da economia, do comércio, o cuidado social com essas pessoas, enfim, a geração de lucro, a geração de riqueza, o enriquecimento dessas comunidades, era próprio dessa gestão. Não tem como você negar isso. Então, a Universidade de Harvard, outra universidade gigantesca, a Universidade de Yale, foi fundada dezenas, essas são as mais famosas, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar esse nome, Harvard, foi fundado por esses puritanos. Mas mais de 50 universidades nos Estados Unidos, não foram só essas duas, mais de 50 foram fundadas por eles. Então, isso mostra o grande interesse que eles tinham pela educação. Pela educação. E se nós temos um país educado, nós temos um país de sucesso, né? E eu não estou querendo ser preconceituoso, né? Mas se nós fizermos, por exemplo, para mim, eu sou historiador, então colonizador é colonizador, né? Mas se nós fizermos a leitura dos países colonizados pela ideologia católica romana, como eles ficaram do ponto de vista da educação, e os países que tiveram a interferência da mentalidade protestante, é inegável a diferença. Aqui no Brasil, por exemplo, por que você acha que no século XIX você tem um fenômeno interessante? Você vai ler as páginas da história do Brasil, aí você encontra a elite brasileira, que, em razão de sua fé católica romana, mas que enviam seus filhos para escolas protestantes. Por quê? Eles entendiam que a fé é a fé, né? Mas a cultura educacional eles consideravam muito mais liberal, não no sentido pejorativo da palavra, né? Mas muito mais avançada, né? A formação protestante e tal. Então você tem, por exemplo, vamos pegar aqui uma figura que é nacionalmente conhecida e internacionalmente e que pertence ao meu Pernambuco, Gilberto Freire, o grande sociólogo brasileiro, dono de Casa Grande Senzala e Sobral e Mucambos e Ordem e Progresso, enfim, esse homem que a obra dele foi traduzida para tudo quanto é país nesse mundo. Ele estudou no Americano Batista, entende? Estudou lá, chegou a estudar no Seminário Batista do Norte, sai daqui, vai estudar nos Estados Unidos, um país protestante, porque esse pessoal era formado a partir dessas bases, né? A educação protestante, vamos assim dizer, a educação católica romana nessa época, pelas elites brasileiras, era considerada absolutamente atrasada. Absolutamente atrasada. O movimento, a tradição protestante tem todo um histórico de investimento em educação, de incentivo à educação, enquanto que a Igreja Romana sempre teve pouca preocupação de que os seus fiéis tivessem contato com a leitura da Escritura, com a leitura da Bíblia, não incentivasse isso. A tradição protestante, leia a Bíblia, sola a Escritura, leia a Escritura, leia a Bíblia. Então você tem pessoas que passam a ser alfabetizadas para ler a Bíblia. No meio congregacional, por exemplo, você está pensando na minha tradição, a primeira igreja evangélica de língua portuguesa no Brasil é a congregacional no Rio de Janeiro, na Fluminense. Ela era cheia de escravos ali, gente pobre e escravos. Você imagina que um protestante como Caleb, que é o fundador dos congregacionais no Brasil,
No século XIX, na década de 60, estava disciplinando quem era dono de escravos, numa época que o Brasil importava escravos de tudo quanto é lugar. 20 anos antes da Lei Áurea, os protestantes estavam discutindo no Brasil, que era um sistema absolutamente dependente da economia escravocrata, escravista, os protestantes estavam propondo a disciplina de pessoas. Pessoas foram disciplinadas porque se negaram a libertar seus escravos. Isso era uma revolução, tu está entendendo? Então, essas pessoas eram alfabetizadas para poder ler a Bíblia. Então, a alfabetização, a cultura no meio protestante é muito rica. Hoje, o movimento evangélico tem se enfraquecido muito e a gente tem retornado quase que à mentalidade medieval. As pessoas não querem estudar a Escritura, não querem... Mas isso é contra a nossa própria natureza, a nossa própria tradição. Tradicionalmente, batistas, congregacionais, presbiterianos, protestantes são criaturas que valorizam o estudo, a leitura da Escritura, o conhecimento bíblico e não aceitam essa negação do estudo, da pesquisa, da leitura. Isso era coisa de católico romano, né?